Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos aqueles que nos acompanham agora, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, Bíblia aberta, no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 8 a seguir. Assim diz a Bíblia Sagrada. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Oremos a Deus. Paizinho querido, outra vez comparecemos à tua presença santa, Senhor, para ministrar as tuas palavras. Meu Deus, tu se fizeste homem e caminhaste por sobre a face da terra. E quando caminhastes por sobre a face da terra, tu trouxestes mensagens aos corações daqueles que te seguiram. Dentre as mensagens que tu trouxeste este ensinamento. Agora, meu Deus, este ensinamento ele vai além da nossa condição humana, além da percepção humana, além do conhecimento humano. Nós precisamos, Senhor, da interpretação do Teu Espírito Santo para entendermos esta palavra, para que, entendendo a mensagem que o Senhor expressou naquele dia, nós possamos, meu Deus, aplicá-la sobre a nossa vida. Os Teus ensinamentos, Senhor, são o fundamento da nossa fé. É por isso que somos chamados cristãos. É por isso que no passado disseram que nós fazíamos parte da seita dos nazarenos. É por isso que nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, porque nós queremos ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou, para que o Teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado, para que o Teu nome, Senhor Jesus, seja exaltado, para que os Teus ensinamentos possam vivificar aqueles que estão mortos entre meio aos delitos, entre meio aos pecados. Sabemos que em Ti, ó Deus, há, Senhor, o afago, o carinho, o amor. E este amor é um amor incondicional. E é por causa deste amor incondicional que nesta hora eu chego à Tua presença e te peço, Pai, por favor, usa de misericórdia comigo, usa de misericórdia com as pessoas que me ouvem agora, e revela-me, Senhor, a Tua palavra segundo a Tua bendita vontade. Revela-me, Senhor, a instrução que Tu deste naquele dia, segundo a Tua bendita vontade, para que as palavras ditas há 2000 anos atrás, elas sejam evidentes na vida de todos aqueles que vivem em pleno século 21, para que estas pessoas possam aplicar sobre a sua vida, meu Deus, a Tua mensagem, e aplicando a Tua mensagem, possam ser abençoados, possam ser alcançados pela Sua misericórdia, e possam ser vivificados pelo Teu amor, e possam ser cheios do Espírito Santo, tornando-se uma luz na vida daquele que anda em trevas e iluminando os lugares por onde passarem. Pai, em Tuas mãos eu coloco a leitura bíblica desta noite e te peço, Senhor, fala com todos que ouvirem esta palavra, e a glória e a honra e o louvor nós sempre daremos a Ti. Sempre daremos a Ti, Senhor Jesus. Queridos, estamos
diante de um texto bíblico aonde o Senhor, ele mostra a importância de um tesouro. Nós estamos diante de um texto que fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela tinha 10 valores. Ela tinha 10 riquezas. Ela possuía 10 bens. Ela tinha 10 coisas que ela valorizava muito. E o texto que nós lemos na Bíblia Sagrada diz que ela perdeu uma dracma. E imediatamente quando ela perdeu uma dracma, ela acendeu uma candeia e varreu toda a casa, buscando diligentemente até encontrar a dracma perdida. E o Espírito Santo quer falar sobre os valores que nós temos. O Espírito Santo, ele quer nos trazer, neste momento, nesta hora, neste tempo, a importância que nós devemos dar aos tesouros que nós possuímos e muitas vezes não vemos. Muitas das ações que nós temos por sobre a face da terra são ações que nos dignificam, são ações que nos mostram como cristãos, são ações que nos denominam evangélicos, são ações que mostram que nós somos um povo diferente, separado, escolhido. E a nossa família, as nossas vidas, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a pessoa que vive conosco, que anda conosco, que mora conosco, ela se orgulha quando nós temos estes tesouros e nós o aplicamos sobre as nossas vidas. E é este estudo que eu quero fazer com vocês hoje à noite, inspirado pelo poder do Espírito Santo. Vejam bem, nós somos esta mulher, e a dracma perdida são coisas que nós perdemos do nosso caráter durante o decurso da nossa vida. Deixe-me dar um exemplo. Um jovem enamorou-se por outra jovem, e eles se apaixonaram, se enamoraram, começaram a se relacionar, noivaram, casaram, e no início do seu matrimônio se respeitavam muito. Um tinha cuidado de fazer o que era agradável ao outro, o outro tinha cuidado de responder em um português qualificado, um português adequado, se tratavam com beijos, com carinhos, com respeito. Uma dracma perdida significa uma ação que você pratica, um tesouro que você possui, e o respeito no relacionamento entre duas pessoas, ele é um tesouro importantíssimo. O respeito no relacionamento entre dois seres humanos que se propõem a conviver juntos, que se propõem a viver uma vida juntos, homens e mulheres completamente diferentes uns dos outros, embora fisicamente parecidos, mas no comportamento completamente diferentes, eles se propõem viver um com os outros, eles têm que ter respeito um pelo outro. Mas muitas vezes, esse respeito ele desaparece. Os muitos anos, o cansaço, muitas vezes o estresse do dia a dia, o muito trabalho, outras vezes a falta de recursos financeiros, a falta de dinheiro, o sofrimento, a opressão maligna, a perseguição que pessoas fazem contra aquela vida, contra aquele casal, e eles começam a ter um relacionamento truncado. Um relacionamento onde já não impera mais o respeito. Um relacionamento onde as palavras de carinho foram trocadas por palavras agressivas. Onde as palavras de perdão, de amor, de misericórdia, de dois jovens apaixonados, foram trocados por agressões verbais. Quando não agressões físicas. Quando não palavrões pronunciados um para o outro, e aí o respeito foi embora,
E o casal continua vivendo, mas aquele amor ele começa a desaparecer. Porque o amor é uma sementinha plantada em uma terra fértil, e quando esta sementinha está plantada nesta terra fértil, ela deve ser regada, e ela é regada com carinho, ela é regada com entendimento, ela é regada com o respeito. Mas quando pessoas perdem o respeito, vai-se embora o entendimento, vai-se embora o bom relacionamento, vai-se embora aquilo que a pessoa tem de melhor, aquela dracma acaba sendo perdida, aquele tesouro que é o respeito acaba desaparecendo, e aquelas pessoas que se amavam, aquelas pessoas que se respeitavam, elas passam a se agredir, e se agredindo, aquela sementinha que é o amor, ela vai secando e vai desaparecendo. E o amor acaba virando rancor, o amor acaba virando ódio, o amor acaba virando um sentimento inapropriado para aquela pessoa viver, porque um dia ela perdeu uma dracma, a dracma chamada respeito. E nós observamos o texto bíblico. Esta mulher, ela busca diligentemente esta dracma perdida. Ela não se conforma, em hipótese alguma, em ficar sem esta dracma. Ela não aceita, em hipótese alguma, que esta dracma saia da sua vida. Ela sabe as consequências da perda deste tesouro. A Bíblia Sagrada diz que ela vai em busca desta dracma, ela varre toda a casa, ela busca diligentemente esta dracma, porque ela sabe que não pode viver sem esta dracma. Amados, eu estou falando com muitos casais agora, que já não se entendem mais dentro dos seus lares. A situação aí dentro deste lar, dentro desta casa, no relacionamento entre este pai e esta mãe, está horrível. Já os filhos têm contemplado brigas, gritos, têm contemplado um mau exemplo horrível, os palavrões anunciados, as agressões. O pai mandando a mãe embora, a mãe dizendo que vai embora ou mandando o pai embora. As ofensas generalizadas. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos aceitar esta situação imposta pelo maligno nas nossas vidas. O nosso relacionamento, ele tem que voltar a ser aquele relacionamento que nós gostaríamos que fosse, como era no princípio. Aquele relacionamento apaixonado, como era no princípio. Mas para que esse relacionamento apaixonado ele volte, o respeito precisa ser encontrado novamente. E para se encontrar o respeito novamente, nós temos que mudar, evidentemente, o nosso comportamento, mudar as nossas ações, mudar o nosso caráter, sair do meio da arrogância humana e entrar no meio da humildade, para que com humildade nós possamos então adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, e exaltando o nome do Senhor, respeitar a pessoa que está próxima de nós. E dizer, eu não vivo sem o tesouro que se chama respeito. Eu não posso viver sem o tesouro que se chama respeito. Se você percebe que isso desapareceu de dentro da sua casa, se as pessoas que ali vivem já não se respeitam mais, se as pessoas que ali convivem, uma está agredindo a outra, uma está ofendendo a outra, uma está humilhando a outra, chegou o momento de você dizer, nós precisamos encontrar a dracma perdida. A casa, o templo é você, o Espírito Santo ele mora dentro de você, a dracma perdida está dentro desta casa espiritual que se chama você, que se chama eu, que se chama este ser humano com o qual você convive, com o qual você habita. Ele é a casa, o coração dele é o altar, o corpo dele é o templo, e a dracma está perdida na sua consciência, a dracma está perdida nos seus sentimentos, a dracma está perdida nas suas ações, a dracma está perdida naquilo que ele está fazendo.
E esta pessoa, ela tem que ter consciência disso. Se as coisas mudaram, foi porque eu mudei. Se a situação mudou, se meu casamento está destruído, porque não existe apenas um culpado em um relacionamento. Não adianta você erguer o dedo e apontar em riste o seu dedo e bater no peito e dizer: eu sou crente e ele não é, eu sou crente e ela não é. Não, não é desta maneira. Em uma briga, em uma confusão, a falta de respeito, ela provém dos dois. Eu me recordo, em determinado momento da minha vida, haviam 2 mendigos que moravam em uma construção ao lado da minha casa, e eles começaram a discutir, eles começaram a brigar, e de repente aquela mulher, ela disse: eu vou pegar a minha panela e vou embora. Eu sei que uma panela não é nada, é algo insignificante, mas talvez para aquele homem aquela panela fosse muito importante, porque se eram mendigos andarilhos e andavam na rua, aquela panela que andava com eles era a panela que eles faziam o alimento eventualmente quando estavam com fome. E era a única coisa de valor que ela tinha para tirar dele. Tem gente que se ampara nos filhos e diz: olha, eu quero os filhos para atingir aquela pessoa que ela ama. Tem gente que se ampara nos recursos financeiros para atingir aquela pessoa que ela ama. Tem pessoas que buscam lá atrás, através do conhecimento que possuem, os pontos frágeis que aquela pessoa tem, ou seja, eu sei que se eu falar da mãe dele, ele vai ficar ofendido, eu sei que se eu falar do pai dele, ele vai ficar ofendido, eu sei que se eu falar dos irmãos dele, ele vai ficar ofendido, eu sei que se eu falar do trabalho dele, ele vai ficar ofendido, eu sei que se eu tocar nesse ponto fraco dele, ele ficará ofendido, da mesma maneira que ele conhece ela, e ele sabe os pontos, os tópicos, os momentos em que ela vai se sentir ofendida, porque ele vai tocar exatamente naqueles pontos, naquelas feridas, para que ela se sinta ofendida. E essa falta de respeito culmina em mais falta de respeito e em mais agressão. Então precisamos imediatamente encontrar a dracma perdida. Um verdadeiro cristão, ele não fica olhando as suas riquezas se esvaírem e irem embora, mas ele vai atrás das suas riquezas e ele reconstrói a sua casa alicerçada sobre a verdadeira rocha que é Cristo Jesus. Não somos cristãos da boca para fora, somos cristãos quando podemos chegar ao vizinho que mora ao lado da nossa casa e perguntar a ele: escuta, como é o meu comportamento? E ele dizer: olha, o seu comportamento é um comportamento exemplar, você tem um testemunho de cristão, você vive como um cristão, você fala como um cristão, os seus filhos te ouvem como um cristão, as pessoas te veem como um cristão, a sua mulher te vê como um cristão, os seus parentes te veem como um cristão, porque você foi lavado e regenerado pelo sangue de Jesus, e as riquezas conquistadas no tempo em que você buscou a Deus, elas permanecem em sua vida, e estas dracmas que muitas vezes o inimigo tentou te furtar, te roubar, ou fazer com que você perdesse elas foram encontradas, achadas e colocadas na sua presença novamente, porque você não se conformou em perdê-las, você não aceitou perdê-las, você não permitiu que Satanás fizesse de você uma pessoa infeliz. Quando a dracma chamada respeito é perdida, e o homem começa a falar coisas indecentes e inconvenientes, ou a mulher começa a falar estas coisas, dentro do recôndito seleto do seu lar, dentro do ambiente familiar, os filhos ouvem as agressões. Eu gostaria de dizer para você que um exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. Sim, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E se você não tem respeito pela sua esposa, e sua esposa não tem respeito por você, os seus filhos também seguirão o mesmo caminho. Eles estão sendo ensinados não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Eu me recordo quando eu era uma criança,
que minha mãe e meu pai fumavam. Minha mãe olhava para mim e dizia assim: meu filho, não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Qual sentido é em não fazer aquilo que a pessoa faz e fazer aquilo que ela diz? Ora, pois, se não é bom, por que ela faz? Ora, pois, se não deve se fazer aquilo, por que ela faz? E se ela faz, ela não está me dando exemplo para que eu também possa fazer tais coisas? É claro que sim. Então esse ditado, não faça o que eu faço, faça o que eu digo, não tem validade. O seu filho vai fazer exatamente aquilo que você faz. E se você é um espancador, ele se tornará um espancador. Se você é um alcoólatra, ele se transformará num alcoólatra. Se você é um drogado, ele se transformará num drogado. Se você é um homem que vive na prostituição, na promiscuidade, pelas zonas de meretrício, pelas boates, traindo a sua esposa, seu filho fará a mesma coisa. E você não quer esse mal para o seu filho. Então, se você não quer esse mal para o seu filho, vai em busca da dracma perdida, que te coloca numa posição de honradez diante do seu filho. E ele vai fazer exatamente isso. Seguir os teus exemplos. Eu te pergunto, quantas vezes você orou com esse menino, com esta menina? Quantas vezes você se preocupou em dar graças quando você está sobre a mesa, junto com a tua família, reunidos para aquela refeição, em agradecer a Deus como exemplo para que o seu filho faça? Quantas vezes no auge da aflição, no meio do rancor e do ódio, entre meio às palavras agressivas que você tem para pronunciar para aquela pessoa, você se policiou, e tendo se policiado, você deixou de falar estas palavras, para que o seu filho não lhe visse falando essas palavras, e para que ele pudesse, então, observando as suas ações, se policiar também no dia que se chama amanhã. As dracmas estão sendo perdidas dentro dos lares, os tesouros estão sendo perdidos dentro dos lares, e nós não estamos preocupados em buscar diligentemente esta dracma perdida. Nós precisamos reconstruir a nossa vida, que foi detonada, que foi destruída, que foi espisoteada, que foi acabada pelo inimigo, para sermos luz para os nossos filhos, para podermos olhar para os nossos filhos e abençoar a vida deles. Como, pois, você pode chegar e dar um exemplo para o seu filho e dizer: meu filho, não ande com aquela má companhia, se você não sai de dentro do boteco, do bar, está o tempo todo rodeado de amigos, jogando sinuca, fazendo aquilo que é desagradável a Deus, bebendo, rindo, olhando para a mulherada e falando coisas inconvenientes. E aí você diz: meu filho, não ande com más companhias. Meu filho, não ande com estas pessoas, porque estas pessoas são uma influência ruim para a sua vida. Meu filho, não faça isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você não tem o direito de falar isso, porque você mesmo, você que fala, você que quer que ele haja dessa maneira, você que quer que, você tem o desejo que ele seja uma pessoa diferente, uma pessoa que esteja construindo a sua vida, uma pessoa que esteja regenerada, que esteja lavada, que esteja purificada, que esteja transformada, uma pessoa que dê testemunho, que seja uma pessoa boa, um cidadão legal da sociedade. Você mesmo não dá o exemplo para ele. São as dracmas que foram abandonadas pelo caminho, e que em momento algum você procurou buscá-las. Quantas pessoas estão sofrendo porque perdem os tesouros e não se preocupam em reconquistá-los? Quantas vidas estão padecendo? Quantas estruturas de sociopatas estão sendo formadas nesta hora? Porque homens e mulheres que têm na sua mão a oportunidade de aperfeiçoar aquilo que Deus lhe deu, de multiplicar as dracmas que Deus lhe deu, perdem os tesouros pelo caminho, e perdendo os tesouros pelo caminho, não voltam para buscá-los. Queridos, entendam
que Jesus não se referia a uma moedinha. Jesus não falava de uma moedinha. Jesus falava de coisas muito importantes que formam o nosso caráter. Ora, se queremos uma família que não seja uma família composta por ladrões, então você não pode roubar, você não pode dar esse mau exemplo. Ora, se queremos que as nossas filhas não sejam prostitutas, mas sejam mulheres decentes, então não podemos estar dentro dos nossos lares com revistas pornográficas, em canais de televisão que passam todo tipo de promiscuidade, sexo e depravação, em vídeos na internet que mostram loucuras feitas pelos homens com mulheres. Isso é horrível e um mau exemplo terrível, porque nossos filhos, muito mais inteligentes do que nós, vivendo numa nova geração, uma geração que vive o momento do crescimento da ciência por sobre a face da terra. Os nossos filhos, eles nos observam e percebem a malícia nos nossos olhares. Amados, existem tesouros que recebemos de Deus, que nós abandonamos pelo caminho. E esses tesouros abandonados pelo caminho nunca serão herança para os nossos descendentes. Porque herança é só aquilo que nós carregamos conosco. Herança é aquilo que nós levamos conosco, que anda conosco, que vive conosco, que nós conduzimos. Isso é herança. Jesus falou que esta mulher perdeu uma dracma. Você pode ter perdido uma dracma. Talvez a situação que você viva é esta que eu estou descrevendo aqui. A situação familiar horrenda e caótica. Já às portas da separação conjugal. Já devastando o patrimônio, repartindo aquilo que possui, porque não conseguem mais nem sequer olhar um para o outro, porque o respeito foi embora, porque entrou a apostasia, porque não existe mais oração, porque não existe mais dedicação, porque a santificação deixou de existir, porque a fidelidade foi trocada pela infidelidade, porque os valores da família foram abandonados e os tesouros foram deixados de lado. Então, você pode ter perdido a dracma, mas é nessa hora que você precisa varrer toda a casa. Oh, glória a Deus! Varrer toda a casa, começando pelo seu cérebro, que é a fonte dos seus pensamentos, e varrer o seu cérebro. A palavra varrer significa limpar, significa tirar a sujeira. Você precisa tirar a sujeira dos seus olhos. Você precisa tirar a sujeira do seu intelecto. Você precisa tirar a sujeira da onde você coloca as suas mãos. Você precisa tirar a sujeira que está plantada e alicerçada dentro do seu coração. Você precisa fazer isso, porque a dracma somente será encontrada no momento em que você varrer toda a casa, no momento em que você limpar toda a casa, no momento em que você observar que está fazendo as coisas erradas e reconhecer que as coisas erradas estão te levando para um abismo, e não somente você, mas todos aqueles que olham e se espelham em você. Você já ouviu o seu filho dizer: pai, eu sou parecido contigo, eu sou igual a você, é por isso que eu sou violento, eu sou nervoso, é por isso que eu grito, é por isso que eu respondo, é por isso que eu digo palavrão, é por isso que eu torço para esse time, porque eu sou igual a você, pai. E você não sentiu vergonha de si mesmo em ver seu filho igual a você, mas o testemunho que ele diz ser igual a você é um testemunho de perda de caráter, é um testemunho de vergonha, é um testemunho que faz com que ele seja um homem violento, um homem envolto na criminalidade, um homem lançado às concupiscências malignas da carne, um homem distante de Deus. Dias atrás eu ouvi o filho de um pastor dizer assim: quando eu crescer, eu vou beber muita cerveja.
Então a professora na sala de aula disse assim: escuta, você não pode beber muita cerveja, porventura seu pai não é pastor? E o menino disse: sim, meu pai é pastor, mas ele bebe muita cerveja mesmo. Ele bebe cerveja escondido de todo mundo, mas ele bebe cerveja. Eu vejo ele bebendo cerveja. Se você pensa que as pessoas não estão te observando, você está enganado. Você está sendo observado. Vivemos num mundo em que as pessoas são observadas. Você tem um chamado para pregar a palavra de Deus e você não prega. Você diz: eu não sou convidado para os grandes templos, eu não sou convidado para as grandes multidões, eu não sou convidado para estar nas igrejas, então eu não vou pregar a palavra, eu não vou anunciar o evangelho, eu vou rejeitar o meu chamado, eu vou largar a mão do arado. E você que era aquele crente pentecostal, avivado, apaixonado pela Bíblia Sagrada, que não saía de dentro da sala onde se cultua a Deus, e se prostrava aos pés do Senhor e fazia longas orações, você deixou de ir, e agora você está agarrado ao controle da televisão, obcecado pelos canais da TV a cabo, trocando a todos os instantes, um canal de televisão após o outro, e aquilo que era de Deus, aquilo que pertencia a Deus, aquilo que você buscava em Deus, deixou de ser essência na sua vida e passou a ser segundo plano na sua vida, e deixando de ser essência e passando a ser segundo plano, as pessoas que estão em torno de ti seguem os seus passos, seguem os seus exemplos, seguem as suas ações e fazem exatamente aquilo que você está fazendo. E aí a sua filhinha que cantava louvores na igreja não canta mais. A sua esposa, que fazia parte do grupo de senhoras de oração, não ora mais. E tudo acontece porque os verdadeiros tesouros não foram valorizados. Tudo acontece porque os tesouros não foram valorizados. Hoje é o dia de varrermos a casa, louvado seja Deus. Hoje é o dia de buscarmos aquilo que está perdido, louvado seja Deus. Hoje é o dia de entendermos dentro dos ensinamentos de Cristo, que Cristo nos disse que nós precisamos reavaliar e entender que tesouros não podem ficar perdidos no caminho, entender que estes tesouros eles devem ser resgatados e entender que para estes tesouros serem resgatados, a casa, que é você mesmo, ela deve ficar limpa, ela deve ficar vazia de todo tipo de sujeira. Prepare-se hoje para limpar esta casa, porque Deus quer que você encontre a dracma perdida. Prepare-se hoje com todas as suas forças para uma batalha espiritual generalizada contra todo o império das trevas. E ainda que tudo diga não, se prepare para olhar para o céu e dizer: Senhor, estou buscando o tesouro que um dia eu deixei caído pelo caminho. Oh, glórias a Deus! Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele está presente em cada uma destas palavras. E o Espírito Santo, Ele busca corações aonde Ele possa repousar. Ele busca corações aonde Ele possa entrar. Ele busca pessoas que abram os seus ouvidos e digam: eu preciso resgatar os tesouros que um dia me foram dados por Deus. E dar-se-á o caso desta vida ser você que me acompanha agora. Abra o seu entendimento, porque muitos tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Mas uma pessoa que tem percepção espiritual, ela sabe quando Deus está falando profundamente com ela. E é por isso que você deve abrir o seu coração e dizer: olha, eu preciso dos verdadeiros tesouros. Você ama a sua família? Prego para as famílias nesta hora. Você quer que a sua família seja abençoada? São indagações que você precisa responder. Eu faço as indagações movidos por uma força maior. Eu estou sendo movido e impulsionado pelo poder do Espírito Santo
para lhe fazer essas perguntas agora. Você quer que o seu filho seja abençoado? Você quer vê-lo como um atleta vencedor? Você quer vê-lo distante das drogas, da cocaína, da maconha, da heroína, de tantas outras drogas que estão por sobre a face da terra, do crack, daquilo que desagrada a Deus, longe da prostituição, da promiscuidade, da homossexualidade? Então resgate as riquezas que Jesus Cristo deixou para você. Oh, glória! Lembra-te de onde caíste e levanta-te. Lembra de onde caíste e levanta-te, porque você está sendo observado por aqueles que você ama. Você quer que outra vez essa mulher te respeite? Mesmo você tendo feito tudo o que você fez para ela? Mesmo você na sua arrogância, mesmo você com seu temperamento ridículo, tendo xingado, mesmo você com suas mãos, tendo puxado os seus cabelos, empurrado e quem sabe, ter batido nela com bofetadas, você quer que ela te ame novamente? Então busque o respeito que você tinha por ela no princípio. Oh, glória! E comece a dar esse respeito. E comece a manifestar esse respeito. Diminua, homem. Diminua mulher. Porque os fracos é que são fortes. Porque os simples é que são grandes. Porque os humildes é que são ricos. Porque são os pobres que herdarão a terra. Diminua, porque aquele que quiser ser o maior, primeiramente deve ser o menor. Diminua, porque aquele que quiser ser abençoador, ele precisa primeiramente ser abençoado. E para ser abençoado, ele tem que entender a essência do cristianismo, que é clara, que é o amor. O amor representado pela pessoa bendita de Jesus Cristo, que sendo todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, sendo aquele que fez todas as coisas e tudo que no mundo existe, sendo aquele que construiu o universo, sendo aquele que por sua palavra todas as coisas foram formadas. João escreveu falando dele: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, tudo foi feito por ele. Mas a palavra de Deus diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é dado sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele nos deu o exemplo. Você precisa seguir o exemplo de Cristo. Paulo escreveu dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você precisa ser imitador de Cristo. E um imitador de Cristo, ele não se conforma em ver a sua casa suja e ver os seus tesouros perdidos. Um imitador de Cristo, ele encontra os seus tesouros limpando a casa. E se hoje, se neste dia, você encontrou os seus tesouros limpando a casa, faça como se fez essa mulher. Está escrito: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida.
Oh, que alegria quando um homem encontra aquilo que ele perdeu de melhor. Oh, que alegria quando um homem entende que o pecado já não mais é importante na sua vida, mas que é importante sim a sua condição de santificação diante do Senhor, a sua condição de andar nos caminhos do Senhor, a sua condição de respeito e amor e compaixão e misericórdia e perdão. Aquelas palavras voltam a emanar da sua boca, aquele olhar ele passa a ser um olhar simples, humilde, manso, deixa de ser aquele olhar agressivo, deixa de ser aquele olhar ofensivo, mas passa a ser um olhar de mansidão. Então é motivo para fazer uma festa, é motivo para se alegrar, é motivo para se apaixonar, é motivo para adorar a Deus, é motivo para louvar a Deus, porque muito importante é quando nós conseguimos nos encontrar entre meio às adversidades que o mundo oferece. Chega de buscar a Deus por causa do materialismo, chega de buscar a Deus por causa do dinheiro que nós queremos possuir, chega de buscar a Deus por causa da vanglória humana, chega de buscar a Deus para sermos chamados e adorados, para pregar em altos altares, com grandes plateias e multidões nos aplaudindo. Chega destas coisas banais, terrenas e pequenas. Nós queremos sim ter uma comunhão com Deus, sentir a presença de Deus, sentir a sua graça, sentir a sua misericórdia e deixar a casa limpa e adornada para que Ele possa estar e habitar dentro de nós, e os seus tesouros, que são os frutos do Espírito Santo, a paz, a mansidão, a grandeza de ânimo, a natureza benigna. Louvado seja o nome do Senhor, o domínio próprio, dentre outros, eles possam emanar da nossa vida e contagiar aqueles que estão em volta de nós, e contagiando aqueles que estão em volta de nós, nós possamos ser luz que ilumina as trevas. Oh, Santo. Ela chama as amigas. Talvez agora seja o momento de você chamar os irmãos e dizer: vem cá, vamos orar. Vem cá, vamos clamar. Vem cá, vamos buscar. Vem cá, porque eu mudei. Eu encontrei um tesouro chamado respeito, que eu havia perdido há muito tempo, e a partir de agora eu vou começar a aplicar esse tesouro na minha vida, e vou começar a respeitar as pessoas que estão perto de mim, vou começar a respeitar as pessoas que eu amo. Eu respeitarei novamente o meu pai e a minha mãe, eu respeitarei novamente os meus irmãos, eu respeitarei a mulher que eu amo, eu respeitarei os meus filhos. Eu achei um tesouro, que é o tesouro que fala de Deus, que não diz palavrões, e a partir de agora então minha boca será uma boca abençoadora, porque eu sei que do mesmo manancial não pode jorrar água doce e água amarga. Então eu sei nesta hora que a minha boca proferirá palavras de bênçãos, e eu abrirei a minha boca para abençoar, para determinar a vitória, para determinar a paz, para determinar a alegria, para determinar que esta pessoa seja curada, sarada, renovada, vivificada. Eu abrirei a minha boca para anunciar que Cristo vive, e que seu sangue derramado naquela cruz, Ele tem poder para perdoar todo o pecado praticado pelo homem. E uma vez o homem lavado, remido e purificado pelo sangue de Jesus, ele tem acesso aos tabernáculos eternos de Deus, preparados para aqueles que seguem a sua palavra. Hoje é dia de festa. Oh, glória. Oh, aleluia. Hoje é dia de festa. É porque você encontrou a dracma perdida, e porque não somente você, mas todos aqueles que estão em volta de você serão abençoados por este tesouro, porque seus filhos a partir de agora terão herança, porque você carrega consigo o tesouro, e quando você faltar, o tesouro que está na sua vida estará na vida dos seus filhos, e eles serão abençoados para a glória de Deus. E diz mais o texto bíblico: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende. Oh, glória! Existe alegria diante dos anjos de Deus. Se no dia de hoje essas palavras tocaram o seu coração, se esse discurso inspirado por Deus, ele entrou no âmago da sua alma, se essas palavras elas foram capazes de te tocar de tal maneira a você tomar uma decisão arrependido do que fez, mudar de vida, procurar os tesouros perdidos, levantar a cabeça e seguir a caminhada, eu vos anuncio que nos céus existe uma grande festa. Os anjos de Deus comemoram alegremente, sorrindo e cantando louvores ao Eterno, porque você nesta hora entendeu que você é precioso para Deus. E se você entendeu, saiba que Jesus está bem pertinho de você. Embora você não possa vê-lo, Ele está juntinho de você. Embora você não possa tocá-lo, Ele está juntinho de você. Ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem nós escondêssemos o rosto, não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Oh, glória a Deus! O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glórias a Deus. Graças a Deus, é momento de arrependimento para que haja festa nos céus. É momento em que nós nos curvamos diante da graça bendita e redentora e remidora da cruz do Calvário. E nos prostramos diante do Senhor e dizemos: Senhor, aqui estamos. Queremos ser lavados, purificados. Queremos ser limpos e abençoados. Queremos ser transformados. Queremos ser modificados. Queremos ser cheios. Precisamos ser cheios. E é por isso que nesta hora nós lhe pedimos e lhe clamamos: lava-nos, Senhor, com o sangue derramado naquela cruz, o sangue que vertia da tua fronte ensanguentada pelaquela coroa de espinhos, o sangue que vertia do teu corpo rasgado pelos golpes do chicote, o sangue que vertia das suas mãos e dos seus pés perfurados, o sangue que vertia do lado transpassado pelaquela lança. Lava-nos nesse sangue, purifica-nos neste sangue, e nos restauraremos nesta hora, e absorveremos mais uma vez sobre a nossa vida todas as dracmas e todos os tesouros que perdemos pela caminhada. Faça isso agora. Clame pelo sangue de Jesus. E tudo, absolutamente tudo, será restituído na sua vida. Oremos. Senhor, ouvimos a tua voz, meu Pai, e entendemos, Senhor, quão importante é os tesouros que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que muitas vezes negligenciamos nas nossas ações. Fizemos coisas erradas, fizemos coisas que te desagradaram, agimos de forma impensada e perdemos, Senhor, aquilo que era tão importante, tão especial, e fomos negligentes e não buscamos trazê-los de volta.
mas ouvindo, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo bradar neste santuário esta noite, através deste vídeo na internet, através da mensagem reprisada nesta emissora de rádio, ouvindo a Tua voz bradar e ecoar, falando fortemente ao meu coração. Eu entendi, Senhor, que a Tua vontade, ela está acima de todas as coisas. Eu entendi, Senhor, que preciso resgatar, meu Deus, aquilo que eu havia perdido. E é por isso, Senhor, que nesta hora nos prostramos diante de Ti, Te adorando e dizendo que só Tu és Deus. E que vasculhamos, Senhor, a essência da nossa vida, buscando pelos tesouros que um dia foram lançados fora e que negligentemente não buscamos. Porque queremos, Pai, que aqueles que nos rodeiam sejam abençoados. Então, Senhor, receba a nossa humilde oração e nos abençoe com a Tua paz, nos abençoe com a Tua graça, nos abençoe com a alegria de viver em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que o Espírito Santo continue falando fortemente ao seu coração. Que a graça e a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, repouse sobre sua vida. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.